Boa noite, pessoal. Dando continuidade aí à disciplina de nutrição vegetal, hoje a gente vai falar sobre o potássio, dos macros nutrientes aí, né? A gente já falou de nitrogênio, de fósforo, e agora vamos falar de potássio, tá? Então, nos solos tropicais, eles apresentam normalmente baixa concentração de potássio disponível aí nos solos, porém é maior que o fósforo, tá? Que a gente viu que o fósforo também é uma quantidade pequena, e é o segundo nutriente mais consumido na agricultura, depois do nitrogênio. Então, como que ele está no solo, né? Como que ele está aqui, ó, no solo, né? No solo a gente tem o que? O potássio na solução, que é a umidade do solo, tá? Então ele está aí na forma estrutural, tá? Ele pode ser retirado pelas plantas, ele pode ser fixado também, igual o fósforo, tá? Depois vou mostrar para vocês as redes cristalinas aí que vai fixar esse fósforo ele na área de superfície específica dentro da estrutura ali do solo, tá? Então ele pode ser lixiviado, pode sair pela planta e pode ser também fixado, ou ele pode ser lixiviado, perder no perfil do solo, tá? Ele pode entrar aí através de fertilizantes, através de matéria orgânica, restos de animais e vegetais na decomposição, virando matéria orgânica. E esse fósforo, esse potássio que está aqui, ele é trocável. Então ele pode ir para a fase sólida, como ir para a solução de solo, tá? Então olha só, ele também é importantíssimo que no processo fotossintético, tá? O fósforo, ele é importante no processo fotossintético. Quando você tem ele, a presença dele, ó, vai aumentando a porcentagem dele, né? Há um aumento aqui também da concentração de CO2. E isso é importantíssimo no processo do quê? Porque você precisa de 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 12 moléculas de água, mais a energia solar, para transformar em quê? Em glicose, tá? Que é a energia da planta aí. E além disso, você libera o quê? 6 moléculas de oxigênio e mais 6 moléculas de água no processo fotossintético. Então, o potássio ele é importantíssimo, porque conforme você vai aumentando a concentração dele, vai aumentando a concentração aí de CO2. Então é importante também. Aqui mostrando, falando, né, como que ele está aqui nos colóides, né, do solo, nos colóides aí da matéria orgânica, tá? Ele vai sair e vai para a solução de solo, aí ele está prontamente disponível. Esses daqui são o potássio trocável, tá? Então ele está aqui, ó, na forma mineral no solo. Então ele não está disponível porque ele está fixado aqui entre os colóides aqui do solo, entre as partículas do solo, tá? Então lentamente disponível. Então ele pode sair daqui devagar, fixado aqui e ir para a solução do solo. Esse que está na superfície, ele está prontamente disponível. Esse que está aqui entre as partículas do solo, né, ele está não disponível, levemente disponível. Então ele vai estar sendo disponibilizado lentamente, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. O potássio também é fixado, ele é absorvido aí nas redes cristalinas aí do solo, na estrutura do solo, tá? Entre as partículas do solo. Então a concentração de potássio na solução do solo, ele está absorvido aos minerais de argila, ou ele está na solução do solo. Então aqui você tem o pelo absorvente, aqui essas bolinhas azuis representando o potássio. Então esse aqui é trocável, ele vai para a solução de solo, onde entra em contato com o pelo absorvente. Esse daqui que está absorvido nos minerais de argila, né? Então está entre as partículas de argila aqui, esse não está disponível, então ele é lentamente disponibilizado para a superfície aí das partículas do solo, para depois ir para a solução, mas é muito lento. Então por isso que fala que ele está fixado.
Aqui mostrando a mesma coisa, né? Aí na fase sólida, então o potássio é lábil, aquele que está na superfície do solo, ele pode ir para a solução, tá? Esse que está na partícula de solo pode se perder através de erosão, né? E o que está na solução, lixiviação, então pode entrar aí na forma de fertilizante, tá? E aí na parte aérea, né, ele vai para a raiz, né? Da raiz ele vai para a parte aérea, tá? Pode ir para a atmosfera no processo aí de queima ou disposição aí da parte aérea, e aí ele vai queimando, né, e ele volta para a atmosfera. Tá? Um sistema aí, solo, planta e atmosfera, também mostrando aí o potássio. Composição na solução de solo, né? Então a faixa geral dele aí, desse elemento é de 0,2 a 10 milimol por litro, tá? Isso na forma geral. Nos solos ácidos ele está presente aí com 0,7 mols por litro, tá? E nos solos calcários apresentando aí 1 mol por litro, tá? Então ele pode variar aí de forma geral de 0,2 até 10 mols por litro, tá? Aqui o potássio, né, mostrando a interação aí dele, como que ele chega em contato com a raiz através da interceptação radicular. Então a raiz cresce, intercepta ele, então chega aqui até nele, ó, né? Então chegou aqui, a raiz cresceu, vai absorver. Ele é transportado até as raízes por fluxo de massa e por difusão. Então fluxo de massa, a raiz, a água, né? Ela vai caminhando no solo pelo processo de capilaridade, e aí ela entra em contato com a raiz, ou por difusão, menor concentração, com a maior concentração ele também chega aqui em contato com a raiz, tá? Então os mecanismos de absorção aí do potássio pela raiz: interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Aqui mostrando o processo aí de transporte, de liberação, de perda na solução, aquilo que a gente já viu. Então a gente tem o K trocável aqui, né, e o fertilizante, no caso do cloreto de potássio, ele vai estar em contato na fase sólida. Esse aqui, ele vai ser liberado junto com o fertilizante, vai se transformar em K trocável, ele vai para a solução, sai da fase sólida, está na superfície ali, vai para a solução. Então há uma liberação do potássio, né? Então os minerais primários, mineralização, ocorre o que? Na solução de solo ele está em K+, né? Potássio com uma carga positiva, entra em contato com a raiz, principalmente pelo processo de difusão. Ele chega em contato com o fluxo de massa, chega por interceptação radicular também, mas o processo maior é por difusão, maior concentração, menor concentração do potássio para maior concentração, e vai caminhar e vai chegar até a raiz. Chegou na raiz, contato com a raiz, vai ocorrer o processo de absorção, não adsorção. A dissorção é quando ele está fixado, e a absorção é quando ele entra em contato com o interior da raiz. Ele entrou em contato com a raiz e aí ele vai ser absorvido. Então ocorreu o processo de absorção. Tem que atravessar a epiderme, né, da raiz, atravessando as células pelos processos simplasto ou apoplasto, até chegar aonde? No cilindro central, que aí vai ter o que? Os vasos, o sistema vascular, e aí você tem xilema e floema. Então ele vai encontrar em contato aqui através do xilema e vai ser transportado, tá? Pelas enzimas, né? Ativador aí enzimático, e aí ele vai atravessar as células aí e vai chegar no citoplasma, tá? Então o metabolismo aí do potássio aí é forma livre. Então regulador enzimático, né? Então as suas funções vai ser um ativador de enzima também, e ele vai estar presente na onde? Lá na matéria seca. Quando você fizer cinza, você tem ele lá. E ele aqui, dentro desse transporte, ele pode ser redistribuído, tá? Do xilema até chegar na folha, né? Na folha velha
ele transloca aqui para a folha nova, tá? E da folha velha ou da folha nova ele pode ser transportado para o fruto, tá? Redistribuído, então ele é bem móvel, tá? Você vai ver o sintoma dele nas folhas mais velhas. É móvel igual ao nitrogênio, então ele caminha aí no vegetal, certo? Fatores que influenciam a absorção de potássio: meio externo, né? E no meio interno. No meio externo, a gente tem a concentração de cálcio e de sódio, que pode influenciar a absorção. Então, dependendo da concentração de cálcio e de sódio, vai influenciar na absorção do fósforo. Quanto maior a concentração de cálcio, maior a concentração de sódio, menor a absorção de potássio. Tensão de O2, tá? Então a presença aí de O2, temperatura, quanto maior a temperatura, maior a absorção, e umidade do solo, né? Você tem que ter umidade no solo para poder ter o processo de absorção aí na raiz. Sem umidade, sem solução de solo, não há absorção do potássio ou de qualquer outro elemento. Os fatores internos: concentração na raiz. Então, se tiver bastante concentração de potássio na raiz, ele não vai ocorrer o processo de absorção. Carboidrato na raiz, raio de comprimento, crescimento, morfologia da raiz. Então, o desenvolvimento da raiz é importantíssimo também. Velocidade de absorção da água, né? Dependendo da variedade também da cultura aí. Então, dependendo das variedades, há uma absorção maior. Tem maior concentração de pelos absorventes, depende da variedade aí da cultura. E aí, tendo maior concentração de pelos absorventes, maior absorção dos elementos e, consequentemente, do potássio. Tá? Transporte na forma de K+, redistribuição das folhas velhas para as folhas mais novas, 75% na forma livre, né? Na forma do que? De potássio mais, tá? Então vai estar associando aí a outros elementos. Então a redistribuição é na forma livre, 75% na forma livre. E a forma que ele é transportado, né, é potássio mais. Então potássio na produção das culturas, né? Então potássio, ele tem a redução dos efeitos de estresse, importantíssimo na fotossíntese, como a gente falou, maior concentração de potássio, maior concentração de CO2, tá? Regime de água, então a planta nutrida com potássio, ela consegue ter uma resistência maior aí à falta de água. Síntese de proteína, faz parte da enlogação das células, então a célula vai reproduzir e aí precisa de potássio para fazer essa enlogação, para ela ter uma maior produção. Exportação dos fotossintatos aí pelo floema, então no processo de redistribuição aí precisa de potássio também para fazer o transporte de outros elementos, tá? Então, dentro da produção da cultura é importantíssimo o potássio, não é à toa que ele é um macronutriente. As funções e os compostos aí do potássio que participa na planta, ele também vai estar ligado à abertura e o fechamento dos estômatos, né? Então, concentração de potássio vai influenciar na abertura e no fechamento dos estômagos. Fotossíntese, translocação do sintetizado, aquilo que a gente já falou, síntese de carboidrato, crescimento meristemático, que é aquela parte de enlogação da célula, resistência principalmente ao acamamento, resistência seca, né? Então, crescimento meristemático é a capacidade que a célula tem de reproduzir e dar origem a outra célula. E aí o potássio é importantíssimo, tá? Então predomina na forma iônica de compostos aí de K+, K positivo, tá? Então a atividade aí da TPase de fração da membrana da raiz, no caso aí do milho, então é influenciada pelo que? Pelo pH, pelo magnésio e pelo potássio. Então você tem aqui, ó, o magnésio. Então se você tiver uma concentração de pH conforme vai aumentando, né, a atividade dessa TPase ela é menor. Se você não tem nem magnésio e nem potássio, então ela é menor. Então só com magnésio a TPase aí, né, que é a quebra aí da ATP, da adenosina trifosfato, ela vai ser um pouco maior. Mas quando você tem magnésio associado ao potássio,
olha só a atividade dela como é maior. Então, importantíssimo aí o potássio junto com o magnésio aí na membrana das raízes do milho, a quebra aí da atividade aí da ATPase, da adenosina trifosfato. Tá? Concentração de potássio, aquilo que a gente falou, nas células guarda dos estômagos, do fechamento e na abertura aí dos estômagos, tá? Então você tem aí participando aí uma menor quantidade de potássio dentro da escala aí, você tem o fechamento, e quando você tem maior presença de potássio, você tem a abertura aí das células guarda, e aí os estômagos favorecendo aí nas trocas gasosas, na absorção iônica foliar, que é a adubação foliar, ajudando aí, beleza? Então mostrando aqui, ó, quando você tem a menor concentração, quer dizer, tá perdendo fósforo, ele fecha, potássio quer dizer, fecha, perdendo água, né? A água está saindo e o potássio também está saindo. Dentro do processo de transpiração, você tem o que? De evapotranspiração, você tem o que? O fechamento dos estômagos. Quando você está aí entrando água e junto com ele a presença aí de umidade aí relativa do ar, e na célula também a presença de água e de potássio, a abertura dos estômagos, tá? Então as células guardas que vão abrir e fechar aí os estômagos. Potássio versus seca versus fotossíntese, né? Que é aquilo que a gente falou para vocês. Então quando você tem aí uma concentração aí, uma seca baixa, uma seca suave, uma seca grave, ao processo fotossintético como que ocorre na presença, né, do potássio ou na falta do potássio. Então você tem baixa concentração. Aí na seca mesmo, você tem uma atividade fotossintética, ela é um pouco normal porque tem a presença de água, né? Mesmo na presença aí. Mas só que olha só, você tem uma atividade maior quando você tem o fósforo adequado. Quando você tem uma seca mais suave, que já vai aumentando aí o processo de seca, o estresse da seca, né? Olha só, o potássio adequado ainda continua alto o processo fotossintético. Olha aqui, quando você tem baixo potássio, a atividade fotossintética já diminui bem, né? Aqui, quando você tem uma seca grave, potássio adequado, olha só, sendo resistente, mostrando que a planta com potássio adequado ela tem uma atividade fotossintética maior do que quando não tem o potássio. Estou mostrando que o estresse aí da seca e a presença do potássio vai influenciar no que? No processo da fotossíntese, tá? Então, tem que ter potássio, beleza? Aqui mostrando a produção relativa da laranja, no caso dos citros aí, uma adubação completa, então você tem uma produção aí relativa de 100%, por quê? Porque todos os elementos vai estar completo aí. E aqui você tem menos nitrogênio, menos fósforo, né, os macronutrientes aí, e aí você tem menos potássio. Olha só, quando você tem menos potássio, como tem menos atividade fotossintética, a produção relativa também é menor. Então o potássio sendo importantíssimo aí na produção aí dos citros e de qualquer outra cultura, tá? Resistência a doenças, né? Então as doenças de planta são minimizadas pelo adequado suprimento de potássio, tá? Então você tem no algodão mancha ocular, então você tem resistência na batata, requeime, na cana, mancha ocular, no milho, podridão branca e assim sucessivamente. No tomate, murcha bacteriana causada aí por pseudomonas. Então você tem uma resistência maior quando você tem a presença do potássio, quer dizer, ele está adequado, levando em consideração que a lei do mínimo, né? Então ele tem que estar adequado aí. Teores mínimos aí adequados de níveis críticos desse macronutriente. Então para as culturas em gramas por quilos, né? Então a gente vê aí o abacaxi, o tomate, né, exigindo grande quantidade aí, de potássio, 38 gramas por quilo aí, de tomate, né? Então sendo um macronutriente, exigindo em grande quantidade, tá? A batata também produzindo bastante aí, exigindo bastante. Aqui as olerícolas, né? Então a gente tem aí a batata também encarada como olerícola, mas olha só o espinafre,
né? Espinafre, cebola, exigindo aí 60 gramas por quilo. Pimentão também bastante exigente. Repolho, as brascas em si, né? Sendo bastante exigente, a couve-flor, tá? Em potássio, que é um macronutriente. Fertilizantes potássicos, aqui vocês vão ver lá na disciplina de adubação, né? Mas eu só estou colocando aqui os fertilizantes potássicos e a concentração, a porcentagem de cada um deles. Cloreto de potássio é o mais comercializado, a gente tem 60% de K2O e 40% de cloro, que é cloreto de potássio. Sulfato de potássio a gente tem 50%, e aí a gente tem o enxofre, né? Nitrato de potássio a gente tem 44% de K2O e 13% de nitrato. Sulfato de potássio e magnésio, cinza, né? Então olha só, cinza de madeira, ela tem 5% de potássio. Na agricultura orgânica utiliza bastante cinza de madeira, além de ter 2% aí de óxido de magnésio, tá? Então a gente viu que o magnésio e o potássio é interessante, a gente tem interação deles, porque ele vai aumentar a atividade, principalmente da TEPASE. Aqui, o pesquisador, na época, lá em 1995, ele fez, né, o fertilizante na soja, melhorando a qualidade, né, diminuindo a porcentagem de sementes doentes, né, então falando aí da resistência de doenças, né, então a porcentagem de sementes aí sem o K2O e com quase 170 quilos aí por hectare. Ele aplicou 168 quilos por hectare. Então, com o 100, você tem uma maior concentração de presença de sementes doentes, mofadas, né? E com o fósforo, com o potássio, uma presença menor de doenças. Então, ele fez isso em vários estados, né? Então, todos eles mostrando quando você tem potássio, você tem uma incidência menor de doenças, mostrando que aí ela se torna resistência, aí tem resistência à doença. Tá? Aqui o efeito da dose de potássio na incidência aí de cercóspora na soja, né? Dados aqui do Brasil, né? Então ele foi aumentando a dosagem aqui de potássio, partindo de 0, 150, 300, 400 até 600 quilos por hectare, e a incidência aí de cercóspora ele avaliou no 6º ano de produção e no 7º ano de produção. Então você nota aqui que há uma diminuição aí da presença de cercósporas, tá? Demonstrando que a presença do potássio influencia na resistência às doenças, tá? Aqui mostrando aí a resistência à doença também, a porcentagem de acamamento no caso do sorgo, né? E a utilização de adubos potássicos aí. E aí ele fez uma interação do que? Com pH. Então se você tem uma concentração menor de potássio e um pH menor, você vai ter uma alta incidência de acamamento. Conforme você vai aumentando a concentração de potássio e aumentando o pH, você vai vendo que a porcentagem de acamamento vai caindo, né? Então, mostrando aí que o pH influencia também, porque o pH vai dar disponibilidade aí, no caso da disponibilidade dos elementos aí, no caso o potássio. Aqui mostrando, né, o acamamento, olha só, então vai ter o que? Potássio, no caso aí vai ter uma estrutura do caule menor, isso favorecendo o que? O acamamento. E aqui o caso eficiente você tem um caule um pouco mais espesso, tá? Sintomas e deficiências, só um minutinho, dá uma ligada aqui no ventilador que tem que estar calor aqui. Então vamos lá, sintomas de deficiência. Então você tem enfraquecimento da membrana celular, porque ele está lá dentro da célula, da reprodução da célula, né, nas camadas mais externas, clorose marginal e necrose nas folhas, inicialmente nas folhas mais velhas, porque ele é móvel, né? Tem-se menor translocação dos carboidratos da parte aérea para a raiz, reduzindo o crescimento da raiz. Então, se você tem deficiência de potássio, você vai ter uma
menor translocação de carboidrato da parte aérea para a raiz, reduzindo o que? O crescimento das raízes aí no caso. E aí, desenvolvimento menor da planta. Caule enfraquecido, que a gente acabou de mostrar para vocês, né? Dando aí processo aí de acamamento também, né? Com menor espessura da parede celular, podendo causar colapso do tecido e provocando o acamamento, tá? Maior taxa de acamamento nas plantas, que a gente já acabou de falar. Ataque de patógenos, quer dizer, não vai ter tanta resistência a doenças, os patógenos vão atacar. E senescência prematura das folhas. Então, as folhas elas vão entrar no processo de senescência e aí elas vão ser abortadas aí, tá? Estou mostrando aí todos os sintomas aí de deficiências, tá? Aqui agora, opa, só um minuto. Aqui mostrando, né, no laboratório aí uma planta normal e aqui uma planta com menos potássio, então o desenvolvimento dela menor do que aquela que tem uma solução completa aí, né, com todos os elementos, e também a presença de potássio. E aqui a falta de potássio, você tem uma planta menor sistema radicular e também menor a parte aérea. Aqui a deficiência de potássio nas folhas mais velhas, então começa aí na parte marginal, né, no bordo aí da planta, na margem da folha, e isso vai entrando até chegar numa necrose. Então começa com clorose e depois seguida de necrose. Então tá lá, ó, clorose aqui e depois vai levar o que? A necrose das folhas mais velhas. Por quê? Porque ele é translocado para folhas mais novas, porque ele é móvel, tá? Aqui no caso da soja, também mostrando aqui, então começa pela a margem aqui da folha, também principalmente pelo ápice, né? Começa pelo ápice e vai na margem. Aqui, de novo na soja, né? Uma deficiência de potássio, tá? Aqui, pastagem, olha só o desenvolvimento, né, do capim, então, com uma solução completa e aqui com menos potássio, mostrando aí. Aqui no caso dos citros, né, você tem aqui no mesocarpo, ele fica bastante espesso, né, e começa aqui na margem, né, da folha, e aí vai levando essa clorose seguida de necrose, tá? Aqui, ó, mostrando aqui nos citros, né, então começa aqui na margem, depois essa clorose seguida de necrose. Na banana também, né, então aí, ó, já tem a clorose e depois a necrose, tá? No caso aí da vargem, né, a gente tem a planta com potássio, a presença do potássio, e aí você tem o desenvolvimento da folha menor, aquela que tem a falta de potássio, o ataque de pragas é maior, né, e aqui o desenvolvimento, olha só, então você tem 0 de potássio e aqui uma dosagem de potássio e aqui o dobro da dosagem, né, de potássio. Então você tem uma produção de vargem aí numa quantidade maior, e aqui você tem menor, porque a atividade fotossintética também ela é influenciada pelo ataque de plantas e também pelas deficiências que vai dar clorose seguida de necrose, tá? Então aqui o sistema radicular também sendo deficiente, então você tem menor concentração de pelos absorventes aqui do que no caso aqui da raiz controle, que é com a presença aí de potássio, tá? Então aqui mostrando a deficiência e a menor concentração de pelos absorventes. Aqui deficiência de potássio no processo de maturação da soja. Então aqui você tem o processo de maturação da soja, as folhas já entrarem em senescência e aí o processo de maturação normal, e aqui com a deficiência de potássio, olha só, as folhas presentes aqui, o processo de maturação menor aí no caso aí da soja, tá? Aqui no caso a deficiência de potássio no milho, né? Então olha só, os grãos vão ficando menores e aqui potássio, uns grãos, você tem uns grãos maiores. Olha
olha aqui no próximo slide, vocês vão ver, aqui ó, né, pode ocorrer também deficiência de potássio, e aí você tem uma concentração de potássio suficiente, os grãos sendo desenvolvidos, e aqui os grãos nem foram polinizados, né? E aí pode ocorrer isso aqui também com potássio da deficiência. Você tem grãos menores aqui, e aqui uma quantidade grande, mais da metade da espiga com grãos menores, e pode sofrer também ataque de doenças aí no caso dos grãos. Aqui no caso da cana, mostrando só nas folhas mais velhas, né, a necrose que começa na margem. Tá? Aqui uma folha normal e aqui uma folha com deficiência. Aqui no caso do maracujá, pode dar esse fundo preto aqui, né, no caso aí do maracujá. E na folha vai ocorrer clorose e necrose também, começando nas margens. Aqui no caso do eucalipto, então começa aqui na margem com uma clorose, né? Essa clorose vai aumentando, vai dando necrose e chega na necrose aí, né? Clorose seguida de necrose, tá? Começando nas margens e pelo ápice aqui da folha, formando esse V invertido aqui. Nas propriedades organolépticas aí da batata, né, que são aquelas que dá o sabor característico aí de uma batata. Então olha só, quando você tem uma concentração menor de potássio, né, essas características organolépticas são menores. Então você vai assim, e também na hora que você frita a batata, ela fica com essa cor aqui, ó. Tá? Não é o problema do óleo, não é nada. E aqui com potássio normal. Então quando você tem essas características, ela vai ficando escurecida, né? Aí você a deficiência de potássio. E pode ocorrer isso daqui também, ó. Então você tem nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, os macronutrientes aqui normal, e aqui sem o potássio, né? Aí ocorre essas aparecem essas no caso aí do caule, né? Essas manchas escuras aí, no caso mostrando a deficiência de potássio, tá? Beleza, galera? Então sobre o potássio era isso que a gente ia falar para vocês. Estou mostrando aí que o potássio também, a fixação dele nas partículas minerais, principalmente de argila, ele fica preso lá nas redes cristalinas, e aí aqueles que estão na superfície aí da área específica aí, nos colóides da matéria orgânica e da argila, pode ser trocável para solução de solo, a planta consegue absorver, pode ser lixiviado, pode ocorrer o processo de erosão também, retirado pelas culturas e fornecido aí por fertilizantes, matéria orgânica, tá? Dentro aí do processo aí, solo, planta e atmosfera. Quando você queima, ele volta aí para a atmosfera, tá? Então mostrando aí, nós falamos da deficiência também do potássio nas várias culturas aí, principalmente mostrando que ele é um elemento móvel, então ele é transportado da folha, né, ele é redistribuído da folha velha para folhas novas, mostrando a sua deficiência nas folhas mais velhas. E aí começa com clorose na margem e vai dando necrose no final, influenciando necrose. E clorose influencia no que? No processo fotossintético, mostrando que o potássio também é importantíssimo na fotossíntese, na atividade da ATPase. Conforme maior a concentração de potássio aí no vegetal, maior a concentração de CO2, e CO2 é importante na fotossíntese, né? E na atividade da ATPase, se tiver uma concentração menor, essa ATPase ela vai ser menor. Quando tem maior, essa atividade ela é maior. Então, mostrando aí. Agora, vocês vão responder um questionário que eu vou deixar lá no sistema, tá? E aí vocês respondem esse questionário e envia para mim no sistema lá, beleza? Abraço a todos
e até a próxima aula.